Queridos irmãos e irmãs, amigos, amigas, esta é a quarta mensagem desta série, a história de Jó. Se Deus nos ama, por que sofremos? E na noite de hoje eu quero colocar ou propor este tema para a nossa reflexão. A tecnologia não pode nos salvar. A tecnologia não pode nos salvar. Para introduzir esse tema, antes de fazer a leitura do texto bíblico, eu gostaria de lembrar a estrutura do livro de Jó. Nós já passamos por ela de alguma maneira e já fiz menção dela em outros momentos. Nós temos o capítulo 1 e o capítulo 2, em que é apresentado Jó para nós conhecemos Jó, conhecemos a sua vida, a sua história, e aí vemos Jó antes do seu sofrimento e depois do seu sofrimento. E esses capítulos iniciais, 1 e 2, também servem para apresentar os seus amigos, Bildade, Zofá e Elifaz, que vão dialogar com Jó do capítulo 4 ao capítulo 27. Depois, nós vimos no capítulo 3 aquele lamento de Jó. Depois de 7 dias de silêncio ali na presença dos seus amigos, Jó rompe o silêncio e faz aquela oração de lamento tão contundente conforme nós refletimos aqui na nossa segunda mensagem. E aí então, a mensagem que discutimos na semana passada, qual é a sua explicação para o sofrimento, foi baseada no ciclo de discursos. São 3 rodadas de discurso em que os 3 amigos falam. Um fala, Jó responde, o outro fala, Jó responde, o outro fala, Jó responde, e assim eles fazem em 3 rodadas de discurso. E aí nós temos então o capítulo 28, que é o capítulo sobre o qual nós vamos refletir nessa noite. Esse capítulo 28 é interessante porque ele faz uma transição entre essa parte em que Jó está dialogando com os seus amigos para a parte em que Jó vai dialogar com mais um amigo, e então vamos ver a manifestação de Deus. Jó está o tempo todo pedindo que Deus fale com ele, e Deus finalmente vai falar com Jó. Mas antes que haja esse clímax da história em que Deus se apresenta, nós temos então essa transição que acontece aqui no capítulo 28. E esse capítulo 28 é um poema de sabedoria. Ele é classificado assim na teologia, como um poema de sabedoria. Então eu começo com essa pergunta: o que é sabedoria? O que é sabedoria? De acordo com o dicionário Michaelis, sabedoria significa conduta orientada de acordo com o conhecimento daquilo que é verdadeiro e justo. Uma excelente definição. Quer dizer, sábio, ou a pessoa que está vivendo ou que vive com sabedoria, é aquela que adquire o conhecimento do jeito certo de viver. Eu achei interessante essa definição, porque na Bíblia, o principal significado da palavra sabedoria é exatamente esse. As pessoas acreditavam que Deus tinha não só criado o mundo, mas também havia impresso nele uma espécie de conhecimento secreto sobre como viver bem. A ideia era que, se você analisasse o mundo ao seu redor, você perceberia uma ordem em tudo. Você perceberia que tudo funciona bem. No tempo em que o livro de Jó foi escrito, acreditava-se que as pessoas que tivessem acesso a esse conhecimento secreto, que era traduzido na palavra sabedoria, experimentavam a vida bem-sucedida. Pois bem, depois de muito analisar as coisas criadas, as pessoas de fé traduziram esse conhecimento secreto numa fórmula. Em outras palavras, a vida com sabedoria ou a vida bem-sucedida foi transformada num esquema. Foi transformada num sistema, só que num sistema fechado, conforme eu mostrei para vocês na semana passada. O esquema ou a fórmula criada para que se pudesse ter acesso através dela à sabedoria e, portanto, à vida bem-sucedida era este: o justo pratica o bem e o ímpio pratica o mal.
o justo recebe o fruto da sua bondade, e o ímpio recebe o fruto da sua impiedade. Não tem como o justo receber o que é recompensa do ímpio, e também não tem como o ímpio receber aquilo que é recompensa do justo. Esse era a fórmula, esse era o esquema, esse era o sistema. Agora eu quero que você preste atenção aqui numa sutileza presente nessa fórmula. E a sutileza é a seguinte: se você tiver o conhecimento adequado, ou se você conhecer a fórmula secreta, você não precisa mais de Deus. Perceba, portanto, que a teologia dos amigos de Jó, que de certa forma era uma teologia partilhada também por Jó, tornou Deus desnecessário. Ora, se o justo faz o bem e recebe o bem, e o ímpio faz o mal e recebe o mal, basta você fazer a coisa certa para ter acesso à sabedoria. Isto é, basta você fazer a coisa certa, basta você ter um bom comportamento, basta você ter uma boa performance para ter uma vida bem-sucedida. Não precisa de Deus. Note então que a nossa teologia, e isso é muito sério, a nossa teologia, ou seja, as coisas nas quais a gente acredita, podem se tornar um substituto da relação com Deus. Quando pensamos que acreditamos nas coisas certas sobre Deus, e que tudo que acreditamos sobre Deus é a coisa certa, não sentimos mais a necessidade de fazermos a angustiante jornada de aprender com Deus nas confusões e nas dores do nosso cotidiano. Não precisamos aprender mais com Deus no nosso cotidiano sobre a vida bem-sucedida, sobre a sabedoria. A teologia, portanto, ainda que essencial à nossa vida, pode fazer o aprender sobre Deus substituir o aprender com Deus. Todavia, além da teologia, e isso tem tudo a ver com o capítulo 28 de Jó, que nós já vamos ler, além da teologia, existe uma outra coisa que pode tornar a nossa relação com Deus desnecessária na busca por uma vida bem-sucedida. Eu estou me referindo à tecnologia. O avanço tecnológico tem feito as pessoas pensarem que Deus é desnecessário. Acreditamos que uma vida bem-sucedida é uma vida em que podemos consumir os bens, as comodidades e as possibilidades que a tecnologia coloca à nossa disposição. Acreditamos assim que a tecnologia é a nossa salvação. Será que é assim? Veja, por exemplo, nesse momento de pandemia, nós acreditamos, e de certa forma temos bons motivos para acreditarmos nisso, que a solução para a pandemia é a ciência, é a tecnologia aplicada ao desenvolvimento de vacinas. Tudo ao nosso redor, não só no nosso momento de pandemia, mas tudo ao nosso redor nos leva a acreditar que a tecnologia é a nossa salvação. As pessoas passaram a acreditar tanto, mas tanto na tecnologia, que há até uma espécie de ideia de conspiração. É muito comum na conversa com as pessoas elas dizerem assim, coisas do tipo, eu pelo menos já ouvi isso muitas vezes: você acha que já não descobriram a cura da AIDS? Você acha que já não descobriram a cura do câncer? É claro que já descobriram a cura para essas doenças, mas eles jamais vão liberar a cura para essa doença, ou a vacina para essa doença, o remédio que cura, enquanto os laboratórios ganharem zilhões e zilhões de dólares com a produção de paliativos.
Então há essa confiança de que tudo que nós precisamos vem da tecnologia, que a tecnologia tem um poder muito maior do que aquele que ela de fato tem. Acredita-se que a tecnologia é um poder ilimitado. Por que a tecnologia pode assumir o lugar de Deus em nossa busca por uma vida bem-sucedida? Eu creio que basicamente porque Deus nos concede o que é necessário. A tecnologia, contudo, nos promete aquilo que desejamos. Deus te coloca em contato com o que é necessário, mas a tecnologia, por ser ilimitada, acredita-se, te coloca em contato ou te possibilita o acesso àquilo que você desejar, desde que você esteja disposto ou possa pagar por esse benefício. Alvin Toffler, no seu livro A Terceira Onda, publicado ainda nos anos 80, fala de 3 grandes transformações decorrentes no modelo de produção de riqueza. Segundo ele, o mundo passou por 3 grandes transformações. A primeira onda, a primeira grande transformação foi o que ele chamou de era agrícola. Então veio a segunda onda, que ele chamou de a era industrial. E, por fim, a terceira onda, a era tecnológica. Na primeira onda, a vida dependia basicamente da agricultura. Depois, a vida passou a depender da indústria. Na terceira onda, que é a era digital, a era tecnológica, a vida humana depende da tecnologia. Segundo ele, nós saímos de um estilo de vida marcado pela produção e consumo do que é essencial, era agrícola. Passamos para um estilo de vida caracterizado pela produção e consumo do que é necessário, era industrial. E chegamos atualmente a um estilo de vida em que se produz e se consome tudo o que é desejado, desde que você, de novo, esteja disposto e tenha condições de pagar por isso. Queria ilustrar isso para você contando um pouco da história do telefone. Eu me lembro quando era criança lá no Espírito Santo, e eu acredito que todo mundo que nasceu, pelo menos nos anos 70, e obviamente antes disso, passou por essas mudanças que eu vou descrever agora. Me lembro bem no início dos anos 80, precisamente no ano de 1980, meu pai se inscreveu lá na empresa do Espírito Santo de telefonia, que era a Teleste, para conseguir uma linha telefônica para a nossa casa. Aquilo era um sonho, mas um sonho surreal, ter um telefone em casa. E todo mundo, então, que nasceu ali nos anos 70, viu isso. Todo mundo viu o telefone entrar em casa, depois todo mundo viu o telefone ficar sem fio, depois a gente viu o telefone sair de casa, nós vimos o telefone pouco a pouco se tornar numa poderosa câmera, depois o telefone se tornou numa espécie de microcomputador, de modo que a tecnologia que está presente hoje num smartphone é muito superior àquela tecnologia a que as pessoas tinham acesso quando enviaram o homem à Lua. Roger, Eve. Yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. I'd like to evaluate the. Nós temos o telefone, então, se tornou um microcomputador absolutamente avançado se compararmos com a tecnologia disponível há 40 anos. Depois o telefone se tornou um poderoso instrumento de trabalho. E por fim, o telefone se tornou uma extensão do nosso corpo. Isso mesmo. O telefone se tornou uma extensão do nosso corpo. Pense, por exemplo, quanto tempo você consegue passar
sem o seu telefone? Veja, não estou dizendo sem olhar o seu telefone, não, sem o seu telefone. O que acontece com você se o seu telefone quebrar? Se você ficar sem ele, se você o perder? Pense, por exemplo, quantos números de telefone você tem na sua cabeça. Há 20 anos a gente guardava mais de 100 números de telefone na cabeça. Agora, dificilmente sabemos de cor 5 números de telefone, porque o telefone se tornou uma espécie de extensão do nosso corpo. O telefone é a nossa memória. A nossa memória não fica mais armazenada, ou pelo menos parte da nossa memória, nesse caso, não fica armazenada em nós, fica armazenado no nosso telefone, que se tornou, nesse sentido, uma extensão do nosso corpo. O telefone se tornou parte de quem você é. É por isso que, dependendo do tipo de aparelho telefônico que uma pessoa tem, você sabe mais ou menos que tipo de pessoa que ela é. Você sabe se ela é uma pessoa mais antenada com tecnologia, se ela é uma pessoa atualizada em alguns aspectos, em termos de cultura, em termos de tecnologia. Você sabe se ela é uma pessoa que tem um grande poder econômico ou não. A forma como ela digita no telefone, você sabe mais ou menos até a idade que ela tem. Se ela digitar assim, você sabe que com certeza ela nasceu antes dos anos 80. Mas se ela digitar assim, com os dedos e muito rapidamente, você sabe que nasceu depois dos anos 2000. Então o telefone é uma extensão do nosso corpo. Imagine o que significaria para você viver sem telefone, sem WhatsApp e sem internet. Difícil, né? Em alguns casos eu tenho certeza que algumas pessoas estão dizendo aí o seguinte: não, é impossível, sem chance. Há algumas doenças hoje relacionadas ao vício da tecnologia. Algumas pessoas desenvolveram o vício. Elas simplesmente não conseguem viver sem estarem conectadas a um aparelho, a um dispositivo eletrônico. Os dispositivos eletrônicos, especialmente o smartphone, se tornou uma extensão do nosso corpo. Então veja bem, a nossa vida se tornou perigosamente, eu disse perigosamente dependente da tecnologia. Longe de mim dizer que tecnologia é coisa ruim. Claro que a tecnologia trouxe muitos benefícios. Eu prefiro 1000 vezes viver nesse tempo em que eu vou à loja da Claro ou da Vivo ou qualquer outra e saio de lá com o telefone, do que aquela situação em que o meu pai ficou na fila para conseguir o telefone e nunca conseguiu. Primeiro, porque era caríssimo. E segundo, porque mesmo que você tivesse dinheiro para comprar, você não conseguia. Porque era restrito esse acesso a aquele tipo de tecnologia. Então eu prefiro viver no nosso tempo. Não estou dizendo que tecnologia é coisa ruim. Só estou dizendo que nós estamos perigosamente nos tornando dependentes da tecnologia. Os dispositivos eletrônicos se tornaram extensões de quem nós somos. O problema é que essa dependência da tecnologia está nos treinando em desenvolvermos relações técnicas. Ou seja, na relação com Deus e com as pessoas, estamos sempre procurando saber qual é o mínimo a fazer para manter o vínculo e obter o máximo de benefício. Não queremos mais nos sacrificar por causa das relações, acreditando que a tecnologia nos salvará. Mas esse é um ledo engano. A tecnologia não pode nos salvar. O capítulo 28 de Jó é um manifesto contra a idolatria tecnológica. E agora então eu vou ler este capítulo de Jó. Jó, capítulo 28. Eu vou ler todo esse capítulo e gostaria que você acompanhasse atentamente a leitura que passo a fazer a partir do versículo 1. Existem minas de pratas
e locais onde se refina o ouro. O ferro é extraído da terra, e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério, nas mais escuras trevas. Longe das moradias, ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos, ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo, como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras, e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro. Nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada, nem com o puro ouro de Ofir, nem com o precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte dizem: aos nossos ouvidos só chegou um rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria. Evitar o mal é ter entendimento. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe a partir da leitura da sua palavra. Veja, eu te disse que a tecnologia não pode nos salvar, ainda que tenhamos nos tornado tão dependentes, perigosamente dependentes da tecnologia, ainda que tenhamos e estejamos desenvolvendo relações técnicas, relações pautadas pelo mínimo a fazer para se obter o máximo de benefício, porque é isso que é técnica. A tecnologia não pode nos salvar. Por quê? Esse poema de Jó é dividido em 3 partes. E esse poema responde a isso. Por que a tecnologia não pode nos salvar? Em primeiro lugar, e olhando para a primeira parte do poema, a tecnologia não pode nos salvar porque a tecnologia não garante o acesso à sabedoria. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 12. A tecnologia não garante o acesso à sabedoria. Esse texto do capítulo 28 apresenta um retrato do ser humano dominando a tecnologia metalúrgica.
A prata e o ouro, ele diz, estão nas minas. Você pode conferir isso no versículo 1. O ferro e o cobre estão no subsolo, estão entre as pedras. Todos os minérios estão nas profundezas da terra, escondidos, distantes do homem. Este, porém, deseja tê-los, e ele então vai à sua procura. E para isso ele vence a escuridão, versículo 3, que aliás sempre foi uma coisa que amedrontou o ser humano, especialmente nessa época em que o livro de Jó foi escrito. A escuridão representava o mal, representava forças maléficas, forças anti-Deus. Por isso, por exemplo, está registrado no Salmo 139, versículo 11. Mas o ser humano vence a escuridão, conforme está no versículo 3. Ele abre galerias na terra e fica suspenso em cordas. Então eu imagino aqui o autor do poema vendo essa situação em que os homens cavam buracos na terra e ficam pendurados em cordas para que eles possam extrair o ouro e pedras preciosas nas minas. Eles ficam pendurados nessas cordas de maneira perigosa, em busca da safira e do ouro. Por que o ser humano faz isso? Porque ele conseguiu desenvolver tecnologia para isso. Em seu desenvolvimento tecnológico, o ser humano muda a topografia da terra, revolvendo os montes. Ele consegue fazer um túnel dentro da montanha. Ele altera o curso das águas, versículo 9, versículo 11, para evitar a inundação das minas. Esse incrível desenvolvimento humano é desconhecido dos animais. Versículo 7 e versículo 8 dizem isso. As aves de rapina, nem mesmo as aves dos céus, têm acesso a esse conhecimento tecnológico que o ser humano tem. É realmente incrível o que o ser humano tem feito e conquistado ao longo dos séculos. Todavia, embora os avanços da ciência e da tecnologia sejam muito bem-vindos, porque afinal de contas, esses avanços permitiram que o ser humano dominasse muitas forças da natureza, inclusive e principalmente forças maléficas, como por exemplo as doenças. Embora esse conhecimento tecnológico, esse avanço tecnológico da ciência e da tecnologia sejam muito bem-vindos, eles não habilitaram o ser humano a acessar a sabedoria. É isso que o versículo 12 vai dizer para nós aqui. Apesar de todo esse avanço tecnológico, o poeta do capítulo 28 de Jó vai dizer o seguinte: onde, porém, está a sabedoria? Onde se esconde a sabedoria? Onde está o entendimento? É como se ele olhasse quase que sem acreditar para todo o avanço tecnológico, e ele se perguntasse assim: mas por que esse avanço tecnológico, por que esse avanço no domínio da natureza, no domínio das forças que causam o mal e promovem o bem, não é capaz de se traduzir numa vida bem-sucedida, numa vida correta, numa vida que honre a Deus e que honre ao próximo? O desenvolvimento tecnológico pode tornar a vida melhor, mas não garante o essencial, que é o acesso à sabedoria, que é o acesso à vida com sentido, que é o acesso à vida bem-sucedida. Então a tecnologia, por mais importante que seja em qualquer aspecto da vida, é muito importante. Ela é essencial, ela faz parte da nossa vida, e nós não temos que negar a tecnologia, mas nós precisamos negar-lhe o valor ilimitado. Nós precisamos negar-lhe a condição de fundamento da nossa vida, porque ela não pode ser o fundamento da nossa vida, não pode ser uma extensão da nossa vida. A tecnologia não nos garante
acesso à sabedoria. Ela pode tornar a nossa vida mais confortável, ela pode tornar a nossa vida mais fácil sob muitos aspectos, e isso é muito bom. Mas a tecnologia por si só não pode tornar a nossa vida melhor enquanto pessoas. Eu não me torno um ser humano melhor pela via tecnológica. No máximo, eu me torno um ser humano com maiores possibilidades, um ser humano com mais conforto, mas não me torno um ser humano melhor simplesmente consumindo tecnologia. Aliás, pode acontecer justamente o contrário disso. Mas o poeta do capítulo 28 de Jó vai nos dizer uma segunda coisa, quando ele avança para a segunda parte do poema, que vai do versículo 13 ao 19. Primeiro ele nos diz que a tecnologia não garante acesso à sabedoria. Agora ele vai nos dizer o seguinte, que o poder econômico não compra a sabedoria. O poder econômico não compra a sabedoria. Já que o avanço tecnológico não garante avanço, ou melhor, não garante acesso à sabedoria, o ser humano fica frustrado, mas não paralisado. Ele vai buscar uma outra forma de ter acesso à tecnologia, à sabedoria, à vida bem-sucedida. Já que a tecnologia não pôde fazer isso, pelo menos, quem sabe, o poder econômico, o dinheiro, seja capaz de me dar acesso à vida bem-sucedida, me dá acesso à sabedoria. Acreditando que tudo tem um preço, o ser humano pensa que pode comprar a sabedoria. Veja o versículo 15. Versículo 15, capítulo 28. Versículo 15. A sabedoria não pode ser comprada, nem com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Ela não pode ser comprada. Nada, nem as pedras mais preciosas, nem o topázio, nem o rubi, nem os cristais, nem o ouro, o famoso ouro de Ofir, nada disso pode comprar a sabedoria. Jó está nos dizendo aqui que a vida bem-sucedida, a vida com sentido, não pode ser comprada. E este é um princípio bíblico atualíssimo. E eu vou dizer por quê. Ao longo de toda a história, sempre houve relações de consumo. E para que cresçam as relações de consumo, é necessário que cada vez mais tenhamos novas mercadorias sendo oferecidas. Até aí tudo bem. O problema é que aquilo que não era mercadoria está se tornando mercadoria a ser vendida e a ser comprada. E de certa forma a tecnologia possibilita isso, favorece esse processo de transformar o que não era mercadoria em mercadoria. Ela consegue oferecer aquilo que não era mercadoria como mercadoria para pessoas que não tinham acesso a essa oferta, mas agora por causa da tecnologia, onde quer que estejam, têm acesso a essa oferta. Então é muito perigoso quando aquilo que não era mercadoria se torna mercadoria. É muito perigoso quando a gente passa a acreditar que todos os nossos problemas serão resolvidos se a gente tiver possibilidade de comprar aquilo que a gente deseja. É muito perigoso. Porque há coisas que não podem ser compradas. Há coisas que, aliás, não deveriam ser vendidas, muito menos compradas. Vou te dar alguns exemplos disso. A edição da revista Veja, a edição 2296, de 21 de novembro de 2012, trouxe na capa uma modelo catarinense vestida de maneira sedutora e numa parte do seu abdômen tinha um código de barras, e o título da capa, o título de capa da revista então era esse: ela vendeu a sua virgindade. Ela que então naquela ocasião era uma moça de 19 anos de idade, havia vendido, leiloado a sua virgindade.
No nosso tempo, coisas que não são mercadorias têm sido oferecidas como mercadorias e compradas como mercadorias. Mas não para por aí. No seu livro O que o Dinheiro Não Compra, o atualmente famoso professor de Harvard, Michael Sandel, nos dá outros exemplos a respeito daquilo que o dinheiro hoje compra. Ele até brinca, há coisas que o dinheiro não compra, certo? Mas ele diz, mas hoje em dia são poucas coisas. Eu vou te dar alguns exemplos, ele diz, de coisas que você não podia comprar, mas que agora se tornaram mercadorias que você pode comprar. Aí ele dá alguns exemplos muito inusitados. Por exemplo, um upgrade numa cela carcerária, no contexto dos Estados Unidos, custa $82 por noite. Uma barriga de aluguel indiana custa $6.250. O direito de ser um imigrante ou de entrar nos Estados Unidos como um imigrante ilegal custa $500 em alguns contextos. Mas se você não tem dinheiro, ele diz, para pagar o que está sendo oferecido, fique tranquilo, surgiram outras formas de você ganhar dinheiro. Existe um outro jeito de comprar e vender, de se vender, inclusive, ele diz. Servir como cobaia. Você mesmo pode ser uma mercadoria. Servir como cobaia humana em testes de laboratório farmacêutico para novas medicações. Custa $7.500. Combater na Somália ou no Afeganistão num contingente militar privado. Em outras palavras, numa milícia. Ou você pode ganhar de $250 a $1.000 por dia. E, pasmem, alugar um espaço na testa ou outra parte do corpo que você preferir para publicidade, $777. Ele conta que uma empresa aérea neozelandesa contratou 30 pessoas para rasparem a cabeça e usarem tatuagens temporárias com esse slogan: precisando mudar? Vá para a Nova Zelândia. Veja, o que não era mercadoria se tornou mercadoria. O que não podia ser vendido, agora é vendido. O que não podia ser comprado, agora pode ser comprado. Passamos a acreditar que quase tudo, em alguns casos e para algumas pessoas, tudo pode ser comprado e tudo pode ser vendido. É simplesmente uma questão de se ajustar o preço, de se chegar a um consenso com relação ao preço. É dito, inclusive, que toda pessoa tem um preço. Jó está nos ensinando que nem a tecnologia mais avançada e nem todo o dinheiro do mundo podem comprar a sabedoria. Ou seja, a vida bem-sucedida não é uma mercadoria a ser comprada, não é uma mercadoria a ser vendida. A vida bem-sucedida é uma experiência a ser construída e a ser vivenciada. E aí nós chegamos então à terceira parte do poema. A primeira parte do poema, do versículo 1 ao versículo 12, é: a sabedoria não garante... a tecnologia não garante acesso à sabedoria. A segunda parte do poema é exatamente essa que nós acabamos de refletir agora, que o poder econômico não compra a sabedoria. E a terceira parte do poema é a seguinte: o temor do Senhor é o segredo da sabedoria. O temor do Senhor é o segredo da sabedoria. Essa parte vai do versículo 20 ao versículo 28. Veja bem, no versículo 12, o autor do poema disse assim: de onde vem a sabedoria? E aí o abismo e o mar disseram: não está conosco. Agora, no versículo 20, mais uma vez, nós vamos ter isso. Nós vamos ter o seguinte: de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento?
E agora é dito que a destruição e a morte dizem, olha, nós só ouvimos um rumor dela. Veja, abismo, mar, destruição e morte. São 4 exemplos de forças anti-Deus. As forças anti-Deus não sabem onde habita a sabedoria e não podem dar acesso à sabedoria. E agora então, no capítulo 28, versículo 20, quando essa pergunta é feita novamente, então a resposta é negativa. Ninguém sabe onde está a sabedoria. E mais, é dito no versículo 21 o seguinte, ela está escondida dos olhos de toda criatura viva. Toda criatura viva. Ninguém sabe, nenhum ser humano, nenhuma força da natureza pode dar acesso à sabedoria. Então nós chegamos ao clímax do poema. Então, por mais que a vida bem-sucedida seja algo desejável, por mais que Deus tenha disponibilizado um jeito de viver que vale a pena viver quando Ele criou o mundo, ninguém tem acesso a esse jeito de viver, é isso que a gente tem que acreditar? Dessa vez, o poema, então, chegando no seu clímax, vai dizer o seguinte: embora o abismo não saiba, o mar não saiba, a morte e a destruição, forças anti-Deus não saibam, embora as criaturas vivas não saibam, nem o falcão, nem as aves de rapina, nem tampouco as aves dos céus, sabem o esconderijo e o paradeiro da sabedoria, o versículo 23 vai dizer para nós o seguinte: Deus conhece o paradeiro da sabedoria. Deus conhece o caminho da sabedoria. E Ele sabe onde ela habita. E Ele sabe conduzir até ela. E isso é fantástico. Ele sabe porque foi Ele quem criou todas as coisas. E foi Ele quem impregnou as coisas que Ele criou com esse jeito sábio, esse jeito certo, esse jeito bem sucedido de viver. Foi Ele quem criou o jeito bem sucedido de viver. Foi Ele quem criou a sabedoria. Foi Ele quem disponibilizou a sabedoria. Então Ele sabe tudo sobre ela. Mas é fantástico, porque o texto vai dizer que Deus não só sabe, mas Deus quer compartilhar a sua sabedoria. Deus quer compartilhar o acesso à vida bem-sucedida. É dito o seguinte, que Ele disse ao homem, disse ao ser humano, eu não só sei onde está a sabedoria, mas eu vou te dizer qual é o caminho que você deve seguir para ter acesso a ela. Não é o caminho da tecnologia e não é o caminho do poder econômico. O caminho para a sabedoria é o temor do Senhor. Versículo 28. No temor do Senhor está a sabedoria. Como é que temos acesso então à vida bem-sucedida, à vida com sentido? Aprendendo o temor do Senhor. Mas aí deixe-me explicar aqui a você o significado dessa expressão, o temor do Senhor. Essas 3 palavras, na visão bíblica, formam uma só. É como a nossa expressão em português, pé de moleque. Da mesma forma como não se busca o significado de pé, mais o significado de, mais o significado de moleque, para então juntarmos as 3 e descobrirmos o significado de pé de moleque, não se pode separar temor do Senhor. Essas 3 palavras formam uma só e pretende-se indicar com essa palavra a atividade humana e a atividade divina atuando em perfeita harmonia para formar o tipo de vida que vale a pena ser vivido. Essa expressão designa o tipo de vida em que Deus e o ser humano estão tão juntos que tal vida não pode ser analisada em 2 partes. Do mesmo modo que o bebê não pode ser dividido entre o que vem do espermatozoide e o que vem do óvulo, a vida vivida sob o temor
do Senhor não pode ser dividida entre o que vem do homem e o que vem de Deus. Resumindo, a vida bem-sucedida, a vida com sabedoria, é uma vida vivida junto com Deus, em sintonia com Deus, mesmo em tempos de adversidades. Nós passamos a acreditar que a tecnologia e o poder econômico vão nos salvar, mas esse é um engano terrível. Só a sabedoria pode nos salvar, e não há sabedoria fora das relações. Não há sabedoria fora das relações. Não há vida bem-sucedida fora das relações. Nós nascemos, todos nós seres humanos nascemos de relações. Nós nos desenvolvemos, nós amadurecemos dentro de relações e a partir de relações. Nós morremos dentro de relações. E nós somos salvos pelas nossas relações. Relações com Deus e relações com as pessoas. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3, é dito que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo Jesus está escondido o verdadeiro tesouro que torna a nossa vida suficiente, que torna a nossa vida segura, que torna a nossa vida bem-sucedida, que torna a nossa vida sábia. Em Cristo Jesus está escondido aquela vida que Jó está chamando de uma vida sob o temor do Senhor. O que Paulo está nos dizendo aqui na carta aos Colossenses? Ele está nos dizendo algo muito precioso. Ele está nos dizendo que é na relação com Jesus que aprendemos a sabedoria para vivermos a vida bem-sucedida. Isto é, a vida em que usamos a tecnologia sem sermos escravizados por ela e possuímos o dinheiro sem que ele nos possua. Que Deus nos abençoe. Amém.